Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo, primeira epístola a Timóteo 2:8. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialíssimo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem, que colabora com a providência divina, e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus continue a nos envolver. Vamos dar continuidade ao último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E veremos os itens 2 e 3, coletânea de preces espíritas. Vamos ler o item 2. Preces gerais, oração dominical, prefácio. Os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea, não só como prece, mas como símbolo. Então, meus queridos irmãos, o Pai Nosso é uma verdadeira obra-prima de simplicidade e sublimidade. Os Espíritos do Senhor consideram que de todas as preces, o Pai Nosso é a primeira delas. Como sabemos
ela foi enunciada pela primeira vez por Jesus. É um modelo de concisão, de forma mais restrita, que resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela contém, a oração do Pai Nosso, ela contém a profissão de fé, o ato de adoração e submissão, o pedido de coisas necessárias à sobrevivência e o princípio da caridade. Porém, por conta da sua concisão, por ser resumida, o profundo sentido das suas palavras escapa à maioria das pessoas que a recitam sem analisar o sentido de cada parte. A maioria compreende a oração dominical como uma fórmula. Quanto mais vezes for dita, mais eficácia terá. Pensam assim. E esse número quase sempre é cabalístico. 3 Pai Nossos, 7 Pai Nossos, 9 Pai Nossos. E é muito apreciado pelas crenças supersticiosas e nas operações de magia. Olha, você recita 7 Pai Nossos. Então a pessoa recita: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Pai Nosso que estás no céu. Ela não percebe o sentido, a profundidade das palavras. Não é verdade? Então, para suprir o vazio que a oração dominical causa nas pessoas, por ser resumida, o Conselho dos Orientadores Espirituais, Kardec, a Conselho dos Orientadores, enriqueceu os comentários a cada proposição. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 2 e 2. De acordo com as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer a oração de forma simples ou desenvolvida. Mas como assim? Entendemos assim. A pessoa vai recitar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O que fez Kardec? Ele enriqueceu essa proposição. Abaixo vem: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Nós sugerimos que leiam o enriquecimento das proposições, que é realmente muito lindo. O desenvolvimento de cada frase. Não faremos porque não dá tempo, não é? Mas como surgiu a oração dominical? Como surgiu? Conta-nos Amélia Rodrigues, espírito amigo pela pena de Divaldo Franco, que naquela tarde, pelas bandas da Galileia, o Mestre Jesus se agigantava aos olhos da multidão que o ouvia, sedentas, emocionadas, confiantes, esperançosas, porque onde estava Jesus, estava aquela multidão carregada de esperanças. E João, o discípulo mais novo, dizem que João tinha 15 anos. Novo, não é? Como todo jovem, curioso, perguntou: Senhor, mestre, todos temos necessidade e dever de orar? Sim, o homem que ora se eleva
ao rumo da grande luz, respondeu Jesus. E o discípulo, profundamente sensibilizado, rogou: Senhor, ensina-nos então a orar. Deve ter sido assim, o ambiente deve ter ficado assim, iluminado, não é? E logo, com a sua voz doce, firme, entoou a sublime oração dominical. Pai nosso que estais nos céus. Jesus deixa claro, meus queridos amigos, que o Pai é Pai de todos nós. É Pai de toda a família humana. Não de poucos, como muitos pensam. Batem no peito, é meu Pai. Não. Ele é Pai de todos nós. São filhos de Deus, todos os homens, de todas as raças, de todas as crenças, de todas as classes. Todos são filhos do Pai. Por conseguinte, somos irmãos. E como Jesus ensina, devemos amar uns aos outros. Devemos nos ajudar mutuamente. Devemos ser solidários, fraternos uns com os outros, porque somos irmãos. Devemos respeitar a crença, a classe das pessoas. Então, meus queridos, convidamos você que está nos assistindo, querido irmão, a orar conosco. Orar, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, sempre a tua vontade, não é a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o perdão. Olha só, dentro da oração dominical, o perdão. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de todas as tentações. Livra-nos de todas as maldades. Olha, pedindo a proteção. E que assim seja. Percebem que tudo, a oração dominical, ela fala tudo, está tudo dentro dela. Mas Kardec, seguindo o conselho dos benfeitores, ele enriqueceu. Então, mais uma vez, repetimos, sugerimos que leiam, que lindo que é. Venha a nós ao nosso reino. Olha, vou ler um pedacinho. Senhor, destes leis cheias de sabedoria aos homens, leis que dariam a felicidade se eles a obedecessem. É verdade. Então, queridos irmãos, terminamos aqui o nosso estudo, desejando a todos muita paz,
muita serenidade num mundo desse, tão turbulento. Desejamos que todos nós, possamos realmente obedecer o Pai Nosso. Sabemos ele de cor, precisamos praticar, não é verdade? Desejamos a todos alegrias, que os vossos lares se encham de bênçãos, de paz e de amor. E que recebam um grande abraço. Graças a Deus.